Graeb e Wilson, enquanto o deputado Deltan se reconecta com a gente está nessa expectativa, é claro, da entrevista, porque hoje a Corregedoria da Câmara tentou notificar, né, Deltan Dallagnol sobre essa cassação. Isso ainda não teria acontecido, pelo menos foi a última informação até minutos antes de eu chegar aqui. Inclusive, a gente vai ver agora com o deputado se ele já foi mesmo notificado pela Corregedoria. Já está a postos? Já, pronto, já está a postos, pessoal. Deputado, pode falar? Ainda não, deputado, não estou conseguindo lhe ouvir ainda. Eita, Graeb, será que o teu vírus que entrou lá no computador do deputado Deltan? Aí, chegou, deputado, chegou agora. Excelente. Mexi nas configurações, aqui devia ser alguma coisinha das configurações. Queria dar boa noite, Carlos, boa noite, Kinzo, boa noite, Wilson. Prazer enorme estar com vocês, com o pessoal que acompanha o Papo Antagonista. Essa decisão foi uma decisão esdrúxula. Ela aconteceu ao arrepio da lei. Nunca houve nenhum precedente como esse. O que a lei diz? A lei é muito clara, a lei fala: fica inelegível quem sair na pendência de processo disciplinar. Essa regra que existe na lei de inelegibilidades, na lei de ficha limpa, já é uma regra de cautela. O que eu quero dizer com isso? A inelegibilidade mesmo, o objetivo, é punir, tornar inelegível quem é condenado à demissão. É a pessoa que é demitida, aí essa pessoa sim ficaria inelegível. Mas, porque alguém pode querer sair antes, para evitar uma demissão, eles criaram essa regra de cautela, que é objetiva e muito clara. E por que exceções à elegibilidade têm que ser objetivas, definidas, delimitadas claramente? Tem que ser porque o direito a voto é sagrado, direitos políticos são sagrados de votar, de ser votado, são os direitos mais básicos da democracia, que consubstanciam a ideia de que todo o poder emana do povo. Então, esses direitos, eles têm que ser, quando restringidos, têm que ser muito bem delimitadas as restrições, e existe uma tonelada unânime de decisões e de doutrina dizendo que isso não pode ser expandido via interpretação. E aí, o que a lei diz objetiva e claramente? Se torna elegível quem sai na pendência de processo disciplinar. Questão: Deltan saiu na pendência de processo disciplinar? Resposta: não, objetiva. Ou seja, não fica inelegível. Aí eles criaram uma interpretação, um exercício de futurologia, uma suposição ao quádruplo, supondo que reclamações que eu tive centenas, os partidos investigados da Lava Jato toda hora reclamavam da gente lá e se formalizava a reclamação, só que era tudo arquivado a rodo, e eram reclamações que nem eram recentes, eram reclamações da época da Lava Jato, 1, 2, 3 anos antes, que ainda não tinham sido avaliadas, estavam lá largadas no CNMP, e eles presumiram, eles supuseram que alguma dessas reclamações ia se converter em processo disciplinar, que algum deles ia resultar em condenação, e que alguma condenação ia ser a demissão. Então, foi uma suposição ao quádruplo, porque ainda, além dessas 3 suposições, supuseram que eu saí por conta disso, quando não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por que eu saí antes do Ministério Público? Eu saí simplesmente porque eu não podia, como membro do Ministério Público, fazer atividade político-partidária. Ou seja, se eu cogitava concorrer no futuro a uma eleição, eu não podia deixar para sair em cima da hora, 6 meses antes, porque o prazo da filiação também é 6 meses antes. E você tem que fazer uma negociação com os partidos, em que partido você vai entrar. Tem que conhecer os dirigentes, conhecer os partidos, ver se vai dar vaga. Então, eu tinha que falar com o Partido Novo, tinha que falar com o União Brasil, tinha que falar com o Podemos, tinha que falar com o Republicanos, foram os partidos, basicamente, com que eu falei. E eu tinha que conversar com eles, ouvir, tinha que me preparar. Então, foi um processo de decisão ali, quando até Álvaro Dias me ligou e disse: Deltan, Moro vai à presidência, eu queria que você considerasse a possibilidade, coloquei em oração, falei com a minha esposa, em questão de 2 semanas, deu uma resposta, falando: olha, você tem que sair agora. Por quê? Porque tem que fazer tudo isso, tem que conversar com os diferentes partidos antes do prazo de 6 meses antes. E mais, tinha uma crítica também de que os promotores, juízes não estavam cumprindo quarentenas, ou seja, não estavam saindo suficientemente antes. Aí eu conversei com a minha esposa, eu disse: olha, vamos evitar essa crítica também, vamos sair num prazo maior, que aí ninguém critica. Aí você faz uma coisa para evitar uma crítica de um lado, e aí eles inventam, sem previsão legal, uma hipótese de inelegibilidade para te caçar. E veja quem está sendo caçado. Quem? Aécio Neves está lá. Veja, Beto Richa está lá. Lula, condenado por corrupção, está lá. E aí quem combate os corruptos, aí esse não. Esse a gente tem que mudar, tem que inventar uma nova hipótese de inelegibilidade para caçar esse cara. O Carlos Graeb também participa da entrevista, deputado. Por favor, Graeb. Oi, deputado. Tudo bem? Boa noite. Quais são os caminhos que o senhor enxerga abertos ainda para tentar reverter essa decisão? O senhor vai tentar reverter essa decisão
apelando ao Supremo? Enxerga alguma chance de obter uma vitória lá? Vamos lutar até o fim. O meu compromisso é com todos os eleitores que nos apoiaram, com esses 345 mil votos que me fizeram o candidato mais votado no Paraná. Eu tenho buscado honrar esses votos de toda forma, fazendo uma atuação consistente no Congresso. Fui eleito como melhor parlamentar pelo ranking dos políticos do Paraná. Eu tenho honrado e vou honrar e vou lutar até o final por eles, porque o que está em jogo aqui é a própria democracia, é o risco à democracia. Como disseram, várias pessoas se manifestaram, o ministro Marco Aurélio falou que a adesão era absurda, o Ives Gandra da Silva Martins falou que a adesão estava equivocada, você teve a Transparência Internacional falando que essa adesão representa um risco à democracia, Miguel Reale Júnior dizendo, eu não gosto do Deltan, eu não gosto dele, mas essa adesão está errada. A gente está falando de defender os votos, porque a Lava Jato ela representou um sopro de esperança, uma inspiração de mudança. E você teve essa porta aberta, de repente vê uma reação do sistema, a gente quer manter essa porta aberta e fala, o único modo de manter essa porta aberta é por meio do voto. O voto é a porta aberta da transformação de uma sociedade. E aí eles fecham a porta da nossa cara. Quando eles fecham essa porta, eles fecham a porta da mudança por meio do voto. Veja, o TSE fala o ano inteiro, vote, exerça o seu voto para mudar o país. Você tem poder, e aí passa a eleição, as pessoas votam para a mudança, e aí eles anulam simplesmente, fora das hipóteses legais. A restrição do voto, a derrubada de um voto, tem que ser estritamente nos limites da lei. Por quê? Porque só a lei pode, a lei de representantes eleitos pelo povo, pode restringir o poder que emana diretamente do povo, que é o voto. Senão você está colocando os donos da lei, os donos do poder, as pessoas que se acham acima da Constituição e das leis, acima do povo, a de vir uma república de bananas. Então eu vou sim lutar até o final, a gente vai levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem que ser realista em relação ao Supremo. Se cair numa turma, na segunda turma, com o Gilmar Mendes, com o Toffoli é muito difícil que a gente tenha alguma esperança, mas se cair na outra turma, a primeira turma é uma turma que guarda um distanciamento das questões, tem uma postura muito mais isenta e imparcial em relação ao Lava Jato, e aí sim eu vejo esperança grande de reverter, porque toda a jurisprudência, todo o entendimento nacional e internacional é a nosso favor. Até os meus advogados não estavam nem preocupados muito com esse caso, estavam falando, olha, doutor, dentro da regra do jogo, é um caso que você está ganho. Sempre todo mundo favorável, o MP estadual, o MP no estado favorável, o MP na PGR favorável, todos os votos favoráveis, um caso redondo, você não tinha processo disciplinar, não tem como esse caçar. E vem essa decisão que ninguém esperava, de modo surpreendente, num dia em que se fala aqui que parou Brasília para caçar Deltan. E parou Brasília, eu estou falando de poderosas pessoas investigadas, condenadas da Lava Jato, que articularam os bastidores e exerceram uma grande influência para que essa decisão fosse emitida em meu desfavor. Deputado, antes de... Desculpa, Kenzo, só para completar esse assunto, né? Na sentença, eles dizem que os votos não são cassados, porque eles voltam para o partido, vamos dizer assim. Como é que o senhor avalia essa consequência da sentença, né? Os votos foram dados ao senhor, não foram dados ao partido, não foram votos de legenda, vamos dizer assim, né? Mas é um argumento que os juízes usaram lá para dizer, olha, os votos continuam existindo, só que vão agora para o Podemos. Qual a sua leitura? É um argumento equivocado, porque os votos não vão para o Podemos. O Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que os votos vão para o PL, na verdade. Inclusive já tem... Já decidiu até, né? A TSE usou esse argumento, mas não é um argumento verdadeiro. Eles não fizeram as contas, não fizeram análise, desceu a questão para o Tribunal Regional Eleitoral. Eles revisaram as contas, entenderam que o deputado Raul, que era o segundo mais votado do Podemos, não tinha passado do mínimo suficiente de 10% dos votos, 10% do coeficiente eleitoral, que se chama, que eram 200 mil votos, ele não passou de 20 mil votos, e entendeu que nessa situação os votos deveriam ser redistribuídos e o voto foi parar em outro partido, ou seja, os votos não são preservados, não foram preservados, não estão sendo preservados, e é a soberania popular, a vontade da população, né, o direito mais sagrado das pessoas, uma democracia do voto, que está sendo anulado, cassado. E veja ainda que o TSE, muitas pessoas ficaram duramente as suspeitas que algumas pessoas lançavam sobre as urnas. Agora, o TSE está anulando todas as urnas do Paraná, porque eu fui votado nos 399 dos 399 municípios do Paraná, a gente recebeu votos, eles estão simplesmente passando a régua em cima disso, e se estivesse dentro da lei, ok, é parte do jogo democrático, porque o povo tinha assim determinado por meio dos seus legisladores, mas não é fora da hipótese legal, o que torna isso, na verdade, um absurdo.
o TSE disse que Deltan fraudou a lei, mas está na cara que quem fraudou a lei nesse caso foi sim o TSE por meio da sua decisão. E fraudou não só a lei, fraudou a Constituição. Wilson Lima também participa dessa entrevista, deputado. Wilson. Boa noite, deputado. Mas antes de fazer a pergunta especificamente, deixa eu só dar um agradecimento aqui para a sua equipe de comunicação, para a Gési, para o Matheus, que conseguiram fazer um esforço de última hora aqui para a gente colocar o senhor aqui no ar, né? E também deixa eu aproveitar e fazer também uma segunda observação, né? O senhor falou a possibilidade de um recurso no Supremo, não é possível que deve ser um recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, né? Deve ser alguma coisa nessa linha, né? Deve ser um pouco nessa linha, acredito. Agora, deputado, eu queria um pouco que o senhor falasse para a gente sobre o Deltan Pessoa. Eu lembro que há aproximadamente um mês eu fiz uma matéria sobre a bancada da Lava Jato e nós conversamos muito no seu gabinete, acho que o senhor lembra, a gente ficou 1 hora conversando, e o senhor me falou, naquele momento, que o senhor chorou em 2 oportunidades na sua vida, né? Que foi justamente quando houve a anulação de uma das delações da Petrobras, acho que teve outro episódio que agora eu não me lembro. Quando o senhor recebeu a notícia na terça-feira, à noite, qual foi a sua reação e como é que foi a quarta-feira? Conte um pouco para a gente como é que foi o Deltan homem, né? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Quem conversou com o senhor? O senhor é um parlamentar de origem religiosa? O que o senhor leu? O senhor parou para rezar, para fazer alguma oração, para ler algum texto bíblico? Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foram essas primeiras horas após a decisão do TSE, por favor. Eu já vinha refletindo sobre essa decisão do TSE, e isso remonta à razão pela qual eu saí do Ministério Público verdadeira, que eu já declarei em várias entrevistas desde que eu saí, que foi a minha visão cristã e os mandamentos bíblicos, especificamente a parábola que Jesus contou, que é a parábola dos talentos, em que o Senhor coloca nas mãos de servos uma quantidade de talentos era uma quantidade de metal precioso na época, 1 talento na mão de um, 2 na mão de outro, 5 na mão de outro, e vai viajar, e volta e cobra o que eles fizeram com esses talentos. O de 5 tinha multiplicado, conseguiu mais 5, 10, o de 2 tinha multiplicado, conseguiu mais 2, 4, e o terceiro enterrou o talento, porque sabia que o Senhor era um Senhor firme, era um Senhor muito rígido, e ficou com medo de perder, colocar em risco aquele talento e enterrou. E a mensagem dessa parábola, e aí o Senhor fala para aqueles que multiplicaram, servos bons e fiéis, que sejam colocados sobre muito mais, porque foram fiéis no pouco. E sobre aquele que enterrou, ele fala, servo mau, servo infiel, que seja jogado onde há choro e ranger de dentes. E essa parábola traz 2 mensagens. A primeira mensagem é a mensagem que nós vamos ser julgados pelo modo como a gente usa os talentos que a vida nos deu, que Deus colocou nas nossas mãos. E a segunda mensagem é de que nós devemos estar dispostos a correr algum risco para a gente fazer o melhor com os talentos que a gente tem na vida, que a gente recebeu de Deus. Então isso me fez sair do Ministério Público para fazer o melhor, porque no Ministério Público eu estava naquela época processando carteiro que rouba 21 cartas. Tinha um monte de processo da Lava Jato, já tinha saído da Lava Jato, mas a Procuradoria-Geral, do modo como ela estruturou, estava acabando com o combate à corrupção, estava processando carteiro que rouba 21 cartas, estava com medo de falar publicamente, porque cada vez que você saía com a cabeça para fora da água, vinha um porrete em cima da tua cabeça. E como meu pai me disse, meu filho, eu vejo que você está sem espaço para desembanhar a espada, para lutar pelo que você acredita. E eu tomei esse passo de fé, não depende de um cargo público, é um propósito de vida, mas um cargo público te dá muitos instrumentos nessa direção. E eu reconheço a soberania de Deus sobre a vida, o controle sobre todas as coisas, e chegando perto dessa decisão, o exercício e a reflexão que eu fiz é que a minha segurança não está em homens, a minha segurança está em Deus. Esse propósito a que eu sirvo de amar as pessoas e transformar, ele depende do meu coração, do meu trabalho e da união das pessoas. O cargo é um caminho, tem muitos outros caminhos para isso. A minha segurança está em Deus. Agora, ao mesmo tempo que minha segurança está em Deus, nesse final de semana, eu fui com os meus filhos viajar no domingo para o Beto Carreiro e estava subindo naquela torre imensa que te leva lá em cima, em que você via a praia bonita da Penha. E à medida que aquele elevador me levava para cima, ele sobe, ele desce bruscamente, eu estava bem tranquilo, com os pés balançando, dizendo, eu tenho absoluta segurança nesse equipamento, nesse brinquedo, eu tenho confiança de que ele é algo seguro. Agora, a hora que ele despencar, eu sei que a minha barriga vai esfriar. Eu sei que eu vou passar por uma série de emoções. Deus nunca nos prometeu tranquilidade na vida. Pelo contrário, Jesus falou que a gente vai ter tribulações, mas tem um ânimo que ele venceu o mundo. Eu sei que nosso caminho vai passar por sofrimento. Eu já passei por muitos sofrimentos de perseguição,
de ataques morais, de ataques jurídicos. E agora, a firmeza do meu propósito, a fé em Deus e os relacionamentos, as pessoas que nos apoiam, nos dão força para ir adiante. Então, eu sabia que... Mas te decepcionou, deputado, essa decisão? Desculpa te cortar, deputado, mas te decepcionou essa decisão na terça-feira? Qual foi? Se te revoltou? Enfim, qual foi o sentimento que você teve naquele momento? A nossa leitura, Wilson, era a leitura de que essa decisão, se ela fosse dada dentro das regras do jogo, ela seria favorável. Agora, a gente sabia que existiria muita pressão política. Pressão de investigados, réus da Lava Jato, que ocupam posições de poder, que recuperaram posições de poder. A gente sabia que existiria a pressão de certos ministros do Supremo Tribunal Federal e uma imensa pressão do governo Lula, que prometeu que ia se vingar, que disse que ia se vingar, que quer o nosso pescoço, que riu do fato de que os nomes da família do Sérgio Moro estavam no caderno do PCC na lista de assassinato. Riu, debochou. O mesmo governo que ontem soltou aquele PowerPoint debochando da minha cassação, usando os canais oficiais, numa quebra de impessoalidade. Então, a gente sabia que toda a máquina estava trabalhando contra nós. Agora, a gente tinha uma confiança de que as pessoas, ou pelo menos uma grande parte ali dos ministros, ia votar segundo o direito, segundo a força do direito. Mas o que a gente viu foi que eles usaram o direito da força. A gente tem visto a institucionalização do abuso do direito nos tribunais. Dos tribunais ultrapassando completamente as regras, e isso tem a conivência de muitas pessoas. Quando a gente estava na Lava Jato, se discutia supostos excessos. E naquela ocasião se discutia, olha só, a linha da lei pode estar um pouquinho para cá, ou um pouquinho para cá, de repente, a depender de como você interpretar a linha da lei, eles ultrapassaram ou não. Agora não tem nada disso, agora a linha da lei está lá longe. E aquelas mesmas pessoas que criticavam a Lava Jato, alegando um suposto garantismo, agora silenciam. Garantistas de ocasião, hipócritas, raça de víboras, pessoas más que estavam defendendo seus corruptos de estimação. A gente tem que defender a institucionalização, a regra do jogo, a lei para todo mundo. O que eu estou defendendo aqui é lei e democracia, o poder do voto, respeito ao poder do voto, respeito ao poder da transformação, porque a democracia ela traz uma porta, que é a porta da mudança. Agora, se você tira essa porta da mudança, as pessoas descreem na democracia, elas descreem nas instituições e resta duas alternativas para ela. Ficar descrentes da política, o que é péssimo, porque é só pela política e pela democracia que você tem uma transformação, ou pior, elas se tornam radicais, que passam a defender, como um Uber que me pegou e estava indignado com a decisão, ele defendeu guerra civil. É claro que isso é um absurdo, ninguém defende isso. Mas quando os tribunais que defendem a mudança pelos canais democráticos fecham a porta na nossa cara da sociedade, dos canais democráticos, as pessoas ficam sem opção. E a gente precisa reconstruir a credibilidade das instituições, e por isso eu coloco a minha esperança nos ministros do Supremo Tribunal Federal numa decisão técnica, jurídica, e que respeite os marcos legais da Constituição e das leis, restituindo um mandato que não é meu, é mandato do povo. Eu não estou lutando por mim, estou lutando pelos votos das pessoas e pelas boas causas que elas querem ver representadas por mim no Congresso Nacional. Deputado, o senhor faz várias críticas ao TSE, que cassou o seu mandato de deputado, mas o mesmo TSE que em dezembro do ano passado absolveu Sérgio Moro. Sim, claro. O que a gente viu foi um TSE absolvendo Sérgio Moro num governo anterior ao governo Lula. Agora você tinha uma máquina trabalhando pela minha cassação. Mas é o mesmo colegiado, deputado. E mais, agora, a tese era a mesma tese. Por que a tese valeu lá e não valeu aqui? A questão era, alegaram que o Sérgio Moro tinha reclamações disciplinares quando ele saiu. No meu caso, é a mesma coisa. Alegaram que tinha reclamações disciplinares quando saí. E lá disseram, não, reclamação disciplinar não equivale a processo disciplinar. Já no meu caso, eles não aplicaram essa regra, eles mudaram. Mas é o mesmo colegiado, deputado, e a decisão foi unânime. Exatamente por isso eu estou fazendo esse questionamento para o senhor, entendeu? Claro, e foi uma decisão unânime de 1 minuto e 6 segundos numa questão complexa que tinha toda a divergência unânime dos tribunais anteriores, do membro do Ministério Público que atua perante o Tribunal Superior Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral, do membro do Ministério Público Local e, como a gente vê agora, que tem a ampla maioria de todo mundo que está se manifestando, inclusive grandes jornais falando ultrapassar os limites da lei. E o que aconteceu, a meu ver, e segundo disse o próprio ministro Marco Aurélio, foi um jogo combinado. O ministro Marco Aurélio disse que houve ali foi uma combinação, não existe um julgamento assim de uma questão dessas controversa, assim em 1 minuto e 6 segundos. Não existe isso. Os processos lá, vejo, dos corruptos demorando década, e aí o Deltan é cassado em 1 minuto e 6 segundos numa questão altamente, que se fosse para ser debatida seria controversa,
Mas o que a gente viu operando, segundo todos os jornalistas de Brasília estão falando, e vocês devem ouvir de bastidores, talvez vocês não se sintam confortáveis para falar, talvez até pelo risco que a gente corre hoje em exercer a nossa liberdade de expressão, mas que todo mundo escuta aqui em Brasília é que grande parte da Brasília poderosa parou no dia do meu julgamento para pressionar ministros para votarem contra mim, para unificar um julgamento contra mim. Então, a gente vê um julgamento que não tem fundamento na lei. Quando não tem fundamento na lei, você tem que perguntar o que está acontecendo. E você vê toda uma movimentação, um desejo de vingança, uma movimentação para vingança. Você vê pessoas, ministros do Supremo, no gabinete de altas autoridades da República, de outros poderes, no dia do meu julgamento, conversando sobre o meu caso. É claro o que aconteceu. Houve um grupo de pessoas que caçou um sistema corrupto, e agora o que acontece é que um sistema corrupto caça os agentes da lei. O senhor conversou com o senador Sérgio Moro a respeito dessa decisão já? Sabe se ele está preocupado que possa ser o próximo? Está todo mundo preocupado. Não só o Sérgio Moro. O caso do Sérgio Moro vai até demorar, mas tem vários outros parlamentares que vão ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E se for respeitada a lei, não tem problema. O problema é se não for respeitada a lei. O problema é quando existe arbítrio judicial, é quando existe a ultrapassagem da linha da lei. E tem muita gente com receio até de exercer sua liberdade de expressão, de criticar, de ter a rede social derrubada. Muitos parlamentares que exerceram sua liberdade de expressão com a imunidade parlamentar já tiveram as suas redes derrubadas. Inclusive, em uma certa ocasião, o próprio Marcel Van Hatten foi objeto de uma decisão esdrúxula, que dizia que ele tinha sido objeto de uma decisão que ele não tinha, derrubando as redes. Então, existe um clima hoje imenso de medo, inclusive dentro do Ministério Público. Nos grupos do Ministério Público, está todo mundo criticando duramente essa decisão, só que todo mundo tem medo de falar hoje, de tirar a cabeça para fora e falar. E essa decisão e tudo o que está acontecendo tem que ser interpretado dentro do contexto maior. O que aconteceu no Tribunal de Contas da União? Existiam diárias que eu nunca paguei, que eu nunca recebi, em que eu nunca opinei, em relação aos quais eu não era ordenador de despesa, e que no ano eleitoral foram objeto de um procedimento de 3-4 meses em tempo recorde, e cuja conclusão apontou que existiria a minha responsabilidade em um ato de improbidade administrativa, que é um total absurdo. O Ministério Público em seguida examinou e falou: não tem nada de ato de improbidade administrativa. A Justiça examinou o procedimento e disse: é cheio de manifestas e evidentes ilegalidades. E tudo foi conduzido por um ministro que quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, agora com Lula, um candidato, Bruno Dantas. E aí, o que você tem? Um julgamento conduzido pelo TSE, agora no governo Lula, diferente do julgamento do Sérgio Moro no momento anterior, conduzido por um ministro que quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quando você tem um governo de perseguição, um governo de vingança, os ministros, as pessoas que têm pretensão de poder, começam a dançar a música que o governo toca. Isso é evidente, todo mundo sabe disso, é assim que as coisas funcionam, infelizmente, aqui em Brasília. E você vê hoje as pessoas dançando conforme a música que ele está tocando é de vingança, quero ferrar Sérgio Moro, quero ferrar Lava Jato, então eles estão dançando essa música, quero ferrar Lava Jato. E estão dançando e fazendo dançar, me caçando e caçando junto os votos de 345 mil paranaenses, que tem uma representatividade maior no Brasil, porque Deltan não é uma figura local. A Lava Jato, as causas pelas quais eu luto não são locais. Se você projetar isso para o país, você vai ter aí mais de 6 milhões de votos, mais 6 milhões de apoios. Basta olhar todo o apoio que a Lava Jato tem no Brasil, na sociedade brasileira, todos os apoios que a gente tem recebido. Então, o que estão fazendo é calar a sociedade, ou calar uma grande fatia da sociedade que acredita nessa janela de transformação por meio de pessoas comprometidas com o combate à corrupção, com a integridade e com política pública sobre evidência. E aqui, eu não estou atacando instituições. Eu estou, sim, atacando decisões. E se você disser que atacar a decisão é atacar a instituição, aí a gente está sendo contraditório, porque são decisões que minam a credibilidade das próprias instituições. E a melhor forma, numa democracia, de você construir as instituições é por meio da crítica, especialmente quando você está tratando dos tribunais superiores, eminentemente políticos e de Brasília, e contra os quais não cabe recurso para cima. Deputado, assim, há uma visão geral, acho que o Greg, inclusive, escreveu muito bem um artigo sobre isso, é que o seu caso, e me permita o comentário antes de fazer a pergunta, o senhor foi condenado por um crime que não cometeu a partir de uma futurologia, aí tem todos aqueles casos de diários que o senhor não recebeu, está sendo condenado por diário que não recebeu, por uma palestra que não fez, quer dizer, é o caso do criminoso que não fez nada, mas é condenado, assim, só no Brasil que a gente vê esse tipo de coisa. Mas, deputado, eu queria entrar na questão do Ministério Público. Eu conversei com vários integrantes do MPF e eles me falavam o seguinte: Wilson,
a mensagem que o TSE deu depois dessa decisão do Deltan foi a seguinte: combater poderoso no Brasil, você precisa agora ter muita coragem, porque você vai saber que você não vai ter paz. O Ministério Público nunca tinha paz, e agora você pode perder, inclusive, enfim, qualquer tipo de pretensão de carreira, enfim. Ou seja, lutar contra poderoso é literalmente vai ser enxugar gelo, porque não vai dar em nada, porque os poderosos vão continuar aí e só vai sobrar para o coitado do integrante do Ministério Público que está lá na ponta da corda. É isso mesmo, deputado? Quer dizer, essa decisão, ela ratificou que impunidade no Brasil vale a pena? Isso, essa decisão, como você disse, manda uma mensagem muito clara e forte para os juízes e membros do Ministério Público. Não ousem incomodar poderosos, porque vocês vão pagar com isso, a sua família vai pagar com isso, os seus apoiadores vão pagar com isso, a gente vai amassar, a gente vai espremer, a gente vai acabar com vocês. É o que teria dito algum poderoso investigado pela Lava Jato, que eles queriam nos punir, queriam acabar com o nosso patrimônio, queriam ir para cima da nossa vida pessoal para acabar conosco. O que a gente vê é que a gente vive o mal do Brasil dos últimos 500 anos. Padre Antônio Vieira, em 1650, num dos seus sermões, ele dizia que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, mas era o governante. E era enquanto o ladrão de galinhas roubava e era enforcado, o governante ele roubava e ele enforcava. O que a gente vê é que os nossos governantes roubam e enforcam. A gente ousou colocar os governantes corruptos abaixo da lei, mas eles se consideram donos da lei. Enquanto a Constituição diz, e a gente precisa lembrar as pessoas, que a Constituição diz que todo o poder emana do povo, só que as pessoas se esquecem disso, porque a gente vive numa inércia em que a gente permite que os donos do poder se coloquem acima do povo, se coloquem acima da Constituição. Eles se fazem a lei sou eu, eles fazem reis déspotas, e eles querem mandar no Brasil para cima das leis, rasgando as leis. E esse é a grande âncora do nosso subdesenvolvimento. É a falta de institucionalidade. Quem diz isso não sou eu, são os grandes pesquisadores que pesquisam por que as nações fracassam, como o Acimoglu, como o Robinson, que falam, se você quer um país que funcione, a primeira coisa que se precisa ter é regras do jogo que funcionem, claras, objetivas. Você precisa ter respeito à propriedade privada, você precisa ter respeito à liberdade individual, você precisa ter justiça, você precisa ter uma democracia verdadeira, respeito ao voto. E é isso que a gente não tem e não está tendo no Brasil. A gente precisa reconstruir. É óbvio, né? É óbvio, né, deputado? Assim, respeito ao voto, propriedade privada, é óbvio, né? Infelizmente é óbvio, né? Exatamente. A gente está precisando lutar pelo óbvio. Deputado, eu queria saber do senhor, a gente viu ali que durante o seu pronunciamento ontem no Salão Verde da Câmara, o senhor estava ali rodeado por diversos parlamentares aliados seus ali que estavam lhe apoiando naquele momento do pronunciamento. O presidente da Câmara falou com o senhor, deu algum telefonema, mandou alguma mensagem, disse alguma coisa, fez algum posicionamento? Caso Machida, eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ele, mas eu vou buscar sim uma audiência, eu vou buscar marcar uma audiência para ir conversar com ele e entender exatamente quais são os procedimentos que ele vai adotar nesse caso específico. Existem casos anteriores em que a mesa da Câmara recebeu a decisão de cassação e não cumpriu por mais de ano. Então, vai caber a ele tomar uma decisão nesse ponto sobre o que fazer ou o que não fazer. Ele, em grande medida, porque ele é o presidente da Câmara, agora especialmente a mesa, a competência da mesa, mas a gente sabe que ele tem uma grande influência sobre a mesa. Então, vou sim falar com ele. Agora, o que você viu ontem no Salão Verde, e o Wilson, que está lá na Câmara, não vai me deixar mentir, eu conversei com deputados que têm 5 mandatos, ou seja, estão aí há 20 anos na Câmara, e eles me disseram de forma unânime, Deltan, eu nunca vi tantos deputados juntos numa coletiva de imprensa no Salão Verde. Nunca vi nada parecido. E você tinha lá pessoas que são adversários políticos, pessoas de diferentes partidos, diferentes espectros, pessoas que já brigaram publicamente, estavam lá juntas. Por quê? Por Deltan? Não, para defender a democracia, para defender o voto. Porque se você acabar com o voto, você fecha o parlamento e vai embora. E eu não gosto de teorias de conspiração que ficam dizendo o Brasil vai caminhar para uma Venezuela, mas a gente precisa lembrar que o caminho para as ditaduras, eles começam com passos pequenos. E em ditaduras como Venezuela e Nicarágua, a primeira coisa que aconteceu foi justamente a cassação de adversários políticos
por tribunais jurídicos. A gente não pode permitir que isso aconteça. A gente não pode permitir a bananização do Brasil, que permaneça uma república de bananas. A gente precisa lutar, mais uma vez, por Estado de Direito, por democracia, pelo império da lei e pela institucionalidade. Graeb. O senhor disse que tinha pessoas de diferentes inclinações políticas ali, né? Inclusive, tinha pessoas que, enfim, incentivaram a negação do resultado das eleições, que inclusive comemoraram, de certa forma, o 8 de janeiro, que atacou as instituições em Brasília e tudo mais. A presença dessas pessoas, o apoio dessas pessoas, deixa o senhor confortável também? Como é que o senhor avalia, né, esse tipo de apoio? Carlos, nessa semana tinha uma PEC que estava tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Ela era a PEC 9. Essa PEC, ela dá a maior anistia da história a partidos políticos que praticaram irregularidades e desvios. E lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu defendi que essa PEC não avançasse pela impunidade que ela ia promover do lado do PSOL. Do lado do PSOL, todo mundo sabe que eu sou conservador, o PSOL é progressista. Todo mundo sabe que eu sou liberal na economia e o PSOL é o contrário, é intervencionista. Agora, eu não pensei, não hesitei em um momento em estar do lado do PSOL, sendo contra essa PEC, porque ela é contra o Brasil. Minha obrigação não é com o PSOL, minha obrigação é com a causa, é com os brasileiros. E o que nós vimos lá foram pessoas que pensam diferente, que têm uma grande pluralidade de visão de mundo e de pensamento, e que estavam lá por uma causa. E isso é bom. Eu defendo que a direita deva se unir, deva cada vez mais buscar um discurso e uma prática que seja em defesa de democracia, de liberdade econômica, de integridade, de política pública sobre evidência. E aí você vai ter uma direita que vai ser liberal nos costumes e outra conservadora. Eu estou na ala conservadora, mas os 4 primeiros princípios a gente tem que ter em comum. Então, o que aconteceu ali foi uma grande união da diferença em prol da democracia, do voto e do respeito àqueles 345 mil brasileiros que representam uma população ainda maior se for pensar no Brasil. Vai, Wilson. Deputado, da minha parte, só vou fazer um último questionamento. O senhor falou muito de defesa, agora há pouco, de defesa e democracia, né? Que a sua luta agora vai ser uma luta pensando na defesa da democracia. Falando sobre isso, sobre esse assunto, de certa forma, decepciona o fato de você ver deputados, petistas, o próprio PT, a SECOM comemorando uma decisão do TSE que anulou 344 mil votos, ou não surpreende, ou mostra apenas que o PT só pensa no PT e ponto, e é assim que eles operam, assim, sobre essa lógica do quanto pior, melhor? Wilson, não me surpreende, porque eles nunca defenderam democracia de verdade. Se eles tivessem defendido democracia de verdade, eles não tinham praticado os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Eles ultrapassaram todas as regras do jogo para praticar corrupção, em grande medida, para injetar o dinheiro nas campanhas eleitorais e fraudar as eleições por meio da riqueza investida para conquistar votos, com campanhas publicitárias milionárias com dinheiro público desviado. O que eles fizeram foi praticar crimes a que eles seriam sujeitos a grandes penas para perpetuar o seu poder, para manter e perpetuar o poder. O que é uma gozação aí, o que é um escárnio, o que é você não respeitar o poder do voto, quando eles já não respeitavam o poder do voto, buscando fraudar o voto, influenciar o voto com abuso de poder econômico e com dinheiro desviado. Eles estão sendo coerentes com o que eles sempre foram, na minha perspectiva. Eu queria agradecer Wilson, queria agradecer Machida, Carlos, Graeb. Obrigado demais por esse tempo. Eu vou precisar agora ir para conversar com os meus advogados e conversar sobre as estratégias agora desse momento, mas eu queria deixar de reconhecer o trabalho que vocês fazem, de agradecer a cada um de vocês, o Wilson também lá no Congresso, sempre apurando os bastidores, vai ter vários bastidores, não sei se o Wilson vai ficar confortável de falar, mas eu sei que ele tem vários bastidores que poderiam enriquecer o debate, dizer o que realmente aconteceu nesse caso. E então deixar meu reconhecimento, meu abraço a todo mundo que segue o Antagonista, que acompanha e que está aqui nos assistindo aqui hoje nesse Papo Antagonista. Obrigado demais, queridos. Obrigado, deputado, pela participação aqui. Agradeço em nome de toda a equipe do Antagonista também a sua participação aqui no nosso programa. Só para finalizar, deputado, o senhor já tem definição do que vai fazer a partir de agora? Eu estou falando na carreira mesmo, de vida.
Lutar pelo plano A, lutar por manter o mandato, lutar e ir ao Supremo Tribunal Federal, defender com unhas e dentes, honrar os brasileiros que me colocaram lá. No primeiro dia que eu cheguei ao Congresso Nacional, eu era para ter um dia de comemoração, de posse, eu saí frustrado, com vontade de chorar, contei para o Wilson Lima, e saí porque eu vi a fisiologia, eu vi o modo como as coisas funcionam, encontrei corruptos processados pela Lava Jato lá no meio, e quando eu saí, encontrei a minha esposa, ela me disse, meu amor, ela me viu triste, ela disse, jamais perca essa tristeza, essa capacidade de ficar triste e indignado com a injustiça. Porque quem te colocou aqui, é esse o sentimento que eles têm, seja a voz da indignação dessas pessoas. Eu vou lutar e eu vou continuar sendo a voz da indignação dessas pessoas. Dentro do Congresso ou fora, mas agora eu vou me concentrar em fazer tudo que está ao meu alcance para manter esse mandato e conquistar o respeito a essas pessoas, aos seus votos, e o respeito às regras básicas que são a base do regime do Estado Democrático de Direito.